Sim. Tá certo. Então vamos lá. Vamos aguardar mais um pouquinho. Estão todos aí? Deixa eu ver. Temos só 13. Os de sempre, quase. Vamos esperar mais 5 minutinhos. Pode ser, professor. Se decidir, tá bom. Então tá. A gente espera 5 minutinhos aí para o povo entrar, tá bom?
Olá, vamos começar, gente? Quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai entrando. Vamos lá? Todos aí já? Bom dia para quem não veio. Jéssica, teu áudio tá ligado. Hã? Vamos lá, então. Na semana passada, nós falamos da historicidade, né? Da vigilância em saúde do trabalhador. Falamos da saúde do trabalhador, propriamente dita, como que ela iniciou, né? Lá nos idos de 1700, 1800. Mas o grande boom também veio em 1970, né? Em Turim, na Itália. E aí a gente foi caminhando com a construção da política pública voltada para o trabalhador, lá em 1988, com a inserção da Constituição, com a inserção do SUS, com a LOA, né? E isso veio caminhando até os dias atuais. Nós vimos também acerca dos riscos, né? Riscos químicos, biológicos, ergonômicos. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre os direitos desse trabalhador, né? Não só o trabalhador, quando a gente fala do SUS, parece que é um equívoco, porque a gente pensa, imagina que o trabalhador do SUS seja um trabalhador da esfera apenas federal. E não, né? O SUS, ele tem nas três esferas. Quando a gente fala federal, municipal ou do governo, são os vínculos funcionais dele, mas isso não quer dizer que necessariamente um profissional ou um servidor do SUS, ou um trabalhador do SUS, ou um profissional do SUS tem uma vinculação apenas federal. E que vocês conseguiram identificar sobre os direitos, quais as vinculações que esses trabalhadores têm com o sistema que nós temos de obrigatoriedade em relação aos direitos e seus deveres enquanto trabalhadores. O que vocês conseguiram identificar? Oi, estão aí? Hoje a gente tem 3 tipos de trabalhadores, né? Como eu disse, prefeitura municipal, governo do estado e federal. Tem várias formas de se entrar nesse balcão empregatício aí. Quais seriam as vias que vocês entendem serem vias de contratação para esse trabalhador? Quer seja ele médico, quer seja ele enfermeiro, técnico, concurso público, é uma das vias mais comuns. Tem alguns que são indicados, né, prof? Não sei qual seria essa via. A gente até sabe, né? Então, vejam, o concurso público é uma das vias mais comuns e mais, aliás, menos, né? Menos arriscadas de se obter uma estabilidade, né? Em nível público. O que mais? Tem a via, né? Que acho que foi a Letícia que comentou, né? É a via da indicação, que também é previsto dentro da legislação pública, né? Dentro da Constituição, que é justamente o que a gente chama de cargos de confiança dentro do sistema de nível governamental, governo do estado, que a gente chama de CDS, e nível do municipal, que a gente chama de CC, e no nível federal, que a gente chama de FG. Então, todos esses níveis são cargos comissionados, ou cargos de confiança, que não necessariamente eles entram por concurso público.
existe, aliás, há uns 2 anos, uma nova política dentro do governo do estado, voltada justamente para atender essas indicações, mas não atender de forma muito pacífica, né, muito passiva, mas sim de uma forma muito técnica e legal, que é justamente a compra desse serviço, digamos, né? Ou seja, vai ser um processo seletivo simplificado, onde as pessoas interessadas em ocupar tais cargos, que são geralmente com um valor acima do mercado, diferente do salário, muitas vezes, e daí esse processo seletivo simplificado, ele dá a possibilidade de outras pessoas que estejam dentro daquelas possibilidades, né, dentro daquele edital de processo seletivo, terem a oportunidade de realmente entrar no serviço público por meio não mais somente da indicação, mas sim pelo diferencial no seu currículo, né, pelo diferencial no seu currículo da sua expertise técnica, pela sua disponibilidade, porque essas pessoas geralmente não, é para se ter, né, uma dedicação exclusiva. Então, tudo isso, isso também, aliás, é uma forma de inserir esse trabalhador no serviço público. O que mais que a gente tem? Professora, sobre essa exclusividade que a senhora falou, às vezes muitos trabalhadores públicos, eles não podem atuar em outra área, né? Tipo, se são formados. Por exemplo, alguns trabalhadores públicos que são formados em direito, eles não podem atuar, assim, como advogados, né? Eles precisam ter uma certa exclusividade com aquele serviço público. Algumas categorias e algumas funções, né, e cargos, eles não se acomodam, né? Por exemplo, para você citar a exemplo do advogado. Por exemplo, um assessor jurídico do governo do estado ou da prefeitura ou em nível federal, ele só pode ser um assessor jurídico a partir do momento que ele tiver a OAB, ou seja, que ele seja um advogado. Já por outro lado, por exemplo, um delegado de polícia não necessariamente, aliás, não precisa ter a OAB, ele só precisa ser graduado em Direito. Então, tem essas nuances também da inserção desses trabalhadores. Então, dependendo da sua categoria, né, e da sua função e cargo, isso também é possível dentro do serviço público, certo? Deu para entender? Oi? Sim. Tá, o que mais? Então, nós já vimos 2 formas de inserção, né? Que é a indicação, que hoje já está caindo um pouco por terra, essa questão da indicação, porque ela acaba sendo muito mais uma indicação política do que uma indicação técnica, né? O concurso público, que é o que é mais comum e o mais correto, porque a própria legislação pública e a própria Constituição Federal exige que seja dessa forma. O que mais que a gente tem? Só tem esses 2? Professora, principalmente quando é coisa nova, assim, tem aquele processo seletivo também que é por currículo, que costuma ser temporário até o processo seletivo, o concurso de fato acontecer. É o prazo determinado que a gente chama, né? Ou prazo determinado ou contrato emergencial. O contrato emergencial, ele se dá, por exemplo, hoje nós estamos numa pandemia, então nós temos um decreto de calamidade pública, né? Então esse decreto nos possibilita fazermos contratos emergenciais, desde que nós apresentemos, né, à sociedade um processo seletivo simplificado, que é uma contratação emergencial. Então tem-se essa possibilidade também, né? Por quê? Porque o concurso público ele tem toda uma tramitação e todo um cronograma que deve ser seguido à risca. Então, muitas vezes, um concurso público demora 2, 3 meses, né? Um mês não, 10 dias para ter visibilidade, né? Ou divulgação, né? 10 dias, no mínimo, 7 dias a 10 dias para se inscrever, para ter o período de inscrição.
3 a 4 dias para ter o período de análise de currículo, se for o caso, 2 dias para lançamento de quem foi aprovado e mais 2 dias para recurso. Então, só nessa tramitação legal, vai-se 1 mês. E ainda vai-se mais 1 mês para esse candidato se apresentar. Então, vejam que o concurso público, se ele não for devidamente planejado, ele acaba dificultando a vida do gestor, né? Ainda mais nessa questão da pandemia, que a gente precisa enormemente desses profissionais de saúde, né? Que a gente não pode ficar demandando muito tempo para ocupar muitas vezes essas vagas desocupadas, ou por aposentadoria, ou por óbito, ou por doença. Então, a gente tem que ocupar de imediato essas vagas. Então, o contrato emergencial, ele também é uma forma válida. Esse contrato emergencial, ele pode ser de 6 meses ou ele pode ser de 1 ano, prorrogável por tempo igual a ele, né? Se assim o gestor desejar. E a via e o critério, né, de inclusão e exclusão é justamente o currículo, né? Ou seja, o tempo de vivência no SUS, tempo de experiência no SUS, né? Cursos relevantes com carga horária acima de 20 horas e que tenham relevância para o pleito que ele está, né, solicitando ali, para o que ele está concorrendo. Não adianta, por exemplo, nós estamos abrindo, vamos supor, uma vaga para médico intensivista, um médico, né, para UPA, digamos, unidade de pronto atendimento, que a gente sabe que é urgência e emergência. Não adianta o cara, vamos supor, ser doutor em educação. Não tem relevância neste momento e para este pleito a questão de ser doutor em educação, né? Apesar de ser algo muito, muito acima da média, mas nesse momento para nós não nos interessa. Então, essas questões devem ser vistas e entendidas por quem vai concorrer. Muitas vezes a pessoa não entende que naquele momento, aquele profissional para nós, por mais que ele seja, né, tenha uma expertise técnica, tenha um conhecimento relevante, né, enfim, tem um cabedal de possibilidades técnicas, naquele momento nós precisamos de um médico intensivista, ou até mesmo um médico generalista, um médico clínico geral, muitas vezes até recém-formado. Né? A gente precisa dessa figura dentro do serviço. Então, é uma forma também de garantir a inserção desse servidor no sistema público. O que mais que a gente tem? Prof, é o caso das portarias. São portarias que fala? Sabe quando um prefeito entra e coloca, tipo, as pessoas que ele quer? Eu não sei muito bem o nome. Seria mesmo... Isso, é um pouco diferente de indicação, né, também, porque completamente. Lá... Então, tem esse tipo aí também. As indicações, Amabile, foi o que a gente estava comentando, as indicações hoje, que a gente chama, as indicações para cargos de confiança, né? Que no estado é CDS, no município é CC, em nível federal é FG. Hoje em dia, essa questão da indicação, que muitas vezes passa pela questão política, ela está sendo derrubada ao longo do tempo, né? Hoje, muitas vezes, para você ser inserido ou conquistar um FG, um CDS, um CC, né, sem essa via normal, pública, que é o concurso público ou o contrato emergencial, necessariamente hoje se tem os processos seletivos, onde os currículos são analisados. Porque geralmente esses CDS, esses CC, essas FGs, elas têm um valor maior de mercado, muitas vezes até superior ao salário do próprio servidor. Então, isso também está sendo derrubado ao longo do tempo. Né? Por exemplo, pessoas que não tinham conhecimento nenhum técnico de alguma área, tinham uma indicação política, né, ou da prefeitura, ou do governador, ou do ministro, não tinha conhecimento técnico nenhum e simplesmente recebiam uma gratificação de 10, 12, 15 mil. Então, isso vai criando uma insatisfação no servidor concursado, porque, na verdade, é ele quem carrega o piano, né? Não desmerecendo ninguém, mas FG, CDS ou somente CC, tão somente isso, que não tem nenhuma vinculação, às vezes deixa a gente um pouco na mão, né? Porque hoje ele está
amanhã não, hoje ele não está. Então, você acaba fazendo com que todo aquele investimento que você teve de tempo, de conhecimento que você acaba repassando, de normas, de rotinas, enfim, por uma parte você perde, né? Não que essa pessoa não vá poder aplicar tudo que ela conheceu em outros locais, mas naquele ambiente que a gente precisaria dele, a gente acaba perdendo, né? Ou ainda, né? Aquelas pessoas que não têm conhecimento técnico nenhum acerca daquilo que está sendo ofertado a ele ou naquele ambiente que ele está sendo inserido. E ele é colocado ali de paraquedas, né? Acho que até a pessoa se sente meio constrangido, porque vai fazer o que ali? Ele está por uma questão política. Então, tudo isso está sendo levado em consideração na atualidade, justamente para diminuir a possibilidade de termos pessoas dentro do sistema público, né, que, na verdade, não vão contribuir muito, pelo menos que a gente tem visto nos últimos tempos. Ficou clara, Nabi? Sim. Então, nós já falamos da inserção dessas pessoas, né, pelo sistema do concurso, processo seletivo simplificado, contrato emergencial, prazo determinado. São todas formas de inserção do trabalhador no serviço público. Entretanto, a que mais digamos, correta e o que a Constituição Federal nos respalda é justamente o concurso público. Não se pode manter a máquina pública com pessoas que não são concursadas, né? Isso está bem claro, e os tribunais de contas, elas vêm batendo bem firme, né, nas prefeituras e governos de estado, justamente para potencializar os concursos públicos, retirar a possibilidade de contratos emergenciais, que a gente sabe que pode haver aí, né, alguns desvios, retirar também a possibilidade dos prazos determinados, que é muito comum também. Então, a gente tem visto muito isso. E também retirar um pouco da prestação de serviço, que é justamente a questão de você comprar serviço, por exemplo, de uma OCIP, comprar serviço de uma empresa, comprar serviço enfim, né, de um prestador de serviço. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, uma empresa ou pessoa com seu CPF. Então, essa possibilidade também está sendo, ao longo do tempo, muito cobrada, né, das prefeituras, dos governos do estado e do Ministério da Saúde, justamente para que não haja esses desvios que a gente tem visto aí, né? Ainda mais nesse momento que, entre aspas, tudo é muito permissivo devido à pandemia. Então, você justificar que vai contratar uma empresa que vai cuidar de toda a estrutura de um hospital, né, fica, entre aspas, também muito fácil, entretanto, muito fácil também para o desvio. Então, tudo isso está sendo observado de perto pelo controle externo do Tribunal de Contas, né, tanto em nível municipal, estadual e federal. Inserindo esses trabalhadores, né, esses trabalhadores, todos eles têm os mesmos direitos? O que vocês acham? Professora, eu acho que se todos tiverem carteira assinada, todos que têm carteira assinada, acho que é mais ou menos o mesmo direito para todos, né? De acordo com, tipo assim, a função que ele exerce, o salário que ele ganha vai ser de uma forma, mas acho que em questão de direito é praticamente igual, né? Desde que tenha carteira assinada, ou não? Mais alguém quer colocar alguma coisa? Só Amabile? Não? Então tá. Professora, dependeria da forma como ele foi inserido para determinar qual que vai ser esse direito dele. Isso, perfeito, Tuane. Exatamente o que a Tuane falou. E também vai muito do tipo de trabalho que o trabalhador faz, né? Da área que ele atua. Isso também muda conforme o lugar, né, que ele trabalha.
No que a gente refere, por exemplo, ao profissional médico, vamos supor, médico clínico geral, né? Recém-formado, passou num concurso público, vai ser chamado, né? Vai ser chamado, vai tomar posse, vai ser lotado. Esse servidor público, né, atualmente, ele tem 3 anos para que a gente chama para se adequar ao serviço público, né? Que é o que a gente chama de período probatório. É um período onde ele está vulnerável, ou seja, não é porque ele fez um concurso público, foi aprovado, foi empossado e lotado, que ele não pode ser demitido. É justamente neste período que ele pode ser demitido por não atender ao serviço público. Isso também está muito claro no edital e muito claro na legislação, quer seja ela municipal, estadual ou federal. Quando esse servidor, quando esse trabalhador passa a ser um servidor municipal, estadual ou federal, né, o que depende? Os direitos dele dependem justamente do que a Tuane falou. Qual foi a inserção dele? Se foi por um concurso público, se foi por outras vias que não concurso público, do tipo prazo determinado, do tipo plantão extra ou do tipo ainda contrato emergencial. No caso do concurso público, necessariamente o nosso trabalhador ele não é regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, né? Ele tem um regimento próprio, tem uma legislação própria do servidor municipal, estadual ou federal, né, que dita as normas a ele, né, o que ele tem direito e o que ele tem como dever, certo? Então, ele, a partir do 3º ano que ele passa, né, pelo período probatório, ele passa a ser considerado um servidor estatutário, ou seja, um servidor que tem estabilidade. O que quer dizer isso? Ele nunca vai poder ser demitido? Ele pode aprontar e ele nunca vai ser demitido? Não. Tem 2 situações necessariamente que ele vai ser demitido compulsoriamente, né? Que é roubo, né? Sabidamente e legalmente e civilmente comprovado, roubo, assalto, furto, né? Ou ainda morte, né? Ter cometido homicídio. Então, essas 2 situações são compulsórias, ele é demitido, tá? As demais, ele é reintegrado em outros serviços para readaptação. Por exemplo, a gente tem profissionais que são malandros, né? Não cumpre carga horária, atende paciente mal, não quer atender o que a gestão pede, aquele servidor problemático. Ele vai ser demitido? Não. Ele pode ser realocado em outros serviços. Eu tiro ele de uma unidade, coloco ele em outra unidade, coloco ele em outro serviço, né? E vou tentando realocá-lo, certo? É uma coisa desgastante? Bastante, porque isso, por exemplo, nas empresas não ocorre, né? Nas empresas, ou você serve ou você não serve, né? Muito, muito factível isso. No serviço público, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente tem, né, essa impossibilidade da gestão em fazer com que esse servidor realmente cumpra os seus deveres, tá? Então, isso é muito complicado para o serviço público. Já as demais inserções desse trabalhador no serviço público, quer seja plantão extra, quer seja contrato emergencial, prazo determinado, no caso do contrato emergencial e no prazo determinado, eles são seletistas, eles têm carteira assinada, tá? Então, tem os direitos garantidos, né, pelo serviço, pela seletista, né, pela consolidação das leis do trabalho, né, e tem direito a FGTS. Tá? No serviço público, nós não temos, servidor público estatutário, nós não temos direito a FGTS, né, porque a nossa aposentadoria, ela se dá ao longo do tempo e com todos os direitos garantidos. Então, nós não temos FGTS. Professora, mas se eu for, por exemplo, um cargo comissionado, eu entro com uma mão na frente e outra atrás? Não. Você recebe, ao final daquela execução daquele serviço, que a gente chama de verbas rescisórias. Entretanto, as verbas rescisórias, elas podem ser
podem ser, como eu vou dizer, podem se tornar dependentes se o município, ou se o estado, ou se o órgão federal tiver orçamento suficiente para pagar essas verbas rescisórias. Então, muitas vezes, aquela pessoa que foi indicada para a CDS, ou CC, ou FG, muitas vezes, realmente, acorda de manhã com a gratificação e anoitece à noite, né, sem a gratificação e sai com uma mão na frente e outra atrás, porque essas verbas rescisórias são atreladas ao orçamento. Se você tem orçamento, você paga. Se você não tem orçamento, você não é obrigado a pagar. Tá ficando claro, gente? Oi? Oi, prof. Tá? Sim, prof, tudo certo. Tá. Então, nós temos essas questões, tá? Que mais? E daí a gente tem o que a gente chama de plantão extra, que também é legal dentro da legislação municipal. O plantão extra, ele é pago para quem executa o plantão, né? A gente sabe, vocês sabem, que aqui ainda há uma escassez de profissionais da área da saúde, principalmente médicos. Então, muitas vezes, um médico que tem um contrato estatutário, ele tem a possibilidade de ter também um contrato da forma de plantão extra, que não é um contrato, aliás, tá? Então, eu tenho um contrato, vamos supor, de 40 horas, estatutário, concurso público, estatutário, mas eu posso pegar o plantão extra também. Por quê? O plantão extra, ele não incide impostos, ele não arrecada impostos, ele não arrecada nada para a Previdência, e nem tampouco você tem direito a algum. Né? Se acontecer algo, você não tem direito a nada, você é pago pelo plantão que você executa. Ou seja, se você não executa, você não recebe. Então, isso também é muito claro. Entretanto, o plantão extra só é permitido para quem tem uma vinculação com o serviço público. Né? Não pode ser, por exemplo, me formei hoje e amanhã vou pegar um plantão extra sem ser concursado. Não pode. O plantão extra, atualmente, no município de Porto Velho, ele tem uma vinculação com quem é estatutário. Né? Por quê? Porque fica mais fácil para o gestor ter um profissional, né, que tem carga horária ainda livre e que conhece o serviço, do que pegar uma pessoa que não tem conhecimento, né, do serviço e muitas vezes ficar patinando nas unidades. Então, isso também é um complicador para quem é gestor. Então, é dessa forma que tem a inserção do trabalhador. Então, quem é estatutário não recebe FGTS, recebe ou sua aposentadoria na integralidade ou as verbas rescisórias, se for o caso de indicação CDS ou FG ou CC. Os demais, contrato emergencial e prazo determinado são seletistas, então é carteira assinada, tem os direitos previstos dentro da CLT, e o plantão extra é vinculado ao concurso público ou estatutário. Também não é seletista, ele só recebe, né, o valor absoluto sem impostos, sem arrecadar impostos, direto para quem faz ou não faz o plantão. Ficou claro, gente, os direitos e como é a inserção desse trabalhador? Ô, prof, quando você falou lá em cima sobre a legislação própria para o profissional de saúde, eu não anotei qual era. Legislação. Não sei se foi legislação. Ixi, agora complicou. É sobre os direitos que, tipo, eles têm, é diferente dos outros trabalhadores, né? Ah, tá. O concursado público, acho que é isso. O concursado público, aliás, o servidor que não é concursado, que é regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, os seus direitos são postos na CLT. Os demais, que são concursados públicos e estatutários, ou seja, aqueles que já passaram depois de 3 anos e que se tornaram estáveis, né, eles têm seus direitos assegurados na legislação própria, né, do servidor. Porque nós temos a legislação própria do servidor municipal, a legislação própria do servidor estadual. Tem como chama? Um regimento próprio para isso. Agora, um número realmente eu não me lembro, mas eu posso pegar para vocês, eu tenho isso. Tá?
Então, são legislações próprias, né? No caso dos servidores municipal, estadual e federal, essa legislação é um regimento onde diz quais são os direitos desse trabalhador, quais são os deveres desse trabalhador, né? Você tem direito, por exemplo, a férias, quando são as férias? Tem direito a afastamento para estudos, tem direito a afastamento para acompanhar parente próximo, se tem direito a quantos dias tem direito a acompanhar familiar em doença, quantos dias tem direito a ficar fora estudando. Então, tudo isso é regimental. Tem-se uma legislação própria para o servidor. Deu para entender, Letícia? Deu sim, professora. Obrigada. Tá. O que mais que a gente pode falar sobre isso, gente? Prof, fiquei só com uma dúvida. Questão da remuneração. Eu achei que era obrigatório, por exemplo, a prefeitura pagar a remuneração para o profissional. Entendeu? Se ela não conseguisse pagar tudo de uma vez, pagar em duas, mas que pagasse. Porque, digamos, às vezes, se eles usam o dinheiro para outra coisa, que é conveniente para eles, aí o profissional não vai ter o direito dele? Está falando das verbas rescisórias, Amado? Isso. Mas isso também está posto quando o servidor não, né? Quando esse trabalhador ele vai ser acomodado como CDS, né? No caso de função gratificada, tá? CDS, FG ou CC, tá? Ele já sabe que ao longo desse tempo, tá? Ao final desse tempo que ele atuou, que ele não deixa de ser um seletista, só que ele vai ser pago, né? Todos os direitos proporcionais, por exemplo, se ele não tinha tirado férias, se ele não tinha recebido 13º, né, a tempo, não tinha completado um ano ainda, se não tinha chegado no final do ano, né, ele vai receber todos esses financeiros devidos na forma que a gente chama de verbas rescisórias. Entretanto, essas verbas rescisórias é atrelada ao orçamento do Estado. Por quê? Porque a gente tem muito CDS, muito CC, muito FG. Se a gente começar não é que não seja direito dele, a pagar como deveria, né? Terminou seu prazo de trabalho, receber tudo que tem direito, igual outro trabalhador qualquer, o que acontece? Acaba criando um rombo, né, no orçamento do Estado. E aí você não consegue pagar, muitas vezes, quem é concursado e que tem o seu direito assegurado. Entendeu? O CDS, o CC e a FG é um tipo de precarização do serviço? Vocês acham que é? Diante do que eu falei? Vocês entendem o que é precarização do serviço? Ou precarização do trabalhador? Seria um serviço em situações precárias, prof? Basicamente é isso. Quando eu falo situação precária, é o quê? É você estar meio que burlando algum tipo de lei para ajustar, né, um serviço público que não é tão bom, né? Porque que é o ser bom? É você ter concurso público. É isso que é ser bom, né? Não é você ter contrato emergencial, não é você ter plantão extra, não é você ter, sei lá, emergencial. Por quê? Porque todas essas formas de inserção no serviço público são temporários. Sendo temporários, há uma precarização do serviço e não há continuidade do serviço público. Ao passo que, se você tem um concurso público, que você entra, né, nesse serviço público, se torna estatutário, e daí você tem os seus direitos assegurados na aposentadoria, na previdência e na assistência, isso é legal. E daí o trabalhador consegue realmente desenvolver suas atividades laborais com mais tranquilidade. Ao passo que, a partir do momento que eu insiro muitas pessoas nessas funções gratificadas, eu acabo deixando de valorizar esse meu trabalhador que é servidor público em detrimento a essas entradas. Não que as entradas não sejam
necessárias, né? Muitas vezes elas são necessárias, por quê? Porque, por exemplo, questão política, né? Você, dentro do serviço, você precisa ter o lado técnico e o lado político, claro, né? A parte das leis, ela é importante. Entretanto, que a gente percebe ao longo dos anos que isso não tem sido muito satisfatório. Tem se colocado pessoas que não têm conhecimento técnico nenhum para atuar em áreas que não têm gerenciamento nenhum por parte dessas pessoas. Então, há uma precarização do serviço público em decorrência dessas outras formas de entrada. Às vezes as pessoas podem achar assim, mas é bom fazer plantão extra. Sim, mas se acontece alguma coisa com você, você não tem direito a nada. Entendeu? Você entra no serviço, você executa e vai embora. Se você morre ao longo do percurso, morreu. Se você adoece, você sai, você não tem direito por exemplo, atestado médico, você não tem direito a afastamento por licença médica, você não tem direito a afastamento para se tornar mãe, você não tem direito, você não é assegurado de forma nenhuma dentro da legislação. Deu para entender, Letícia? Deu sim, prof. O que mais, gente, que a gente pode estar falando sobre isso? Professora, em relação a esses plantões, né? Que nem o plantão extra, como você falou, que nem ele é permitido só para quem vai ter essa vinculação ao serviço público, né? Só que assim, a minha dúvida é, a gente sabe que existem alguns médicos que acabam fazendo troca de plantões, ou então indicação de outras pessoas para fazer esses plantões. No caso, eles estariam burlando esses tem os direitos e deveres, eles estariam burlando esses deveres deles, né? Existe alguma punição para o profissional que faz isso? Que nem eu sei que em São Paulo parece que existem grupos até de WhatsApp onde, fulano, temos um plantão em tal lugar. E aí tem uma renca de médico lá que vai pegar esse plantão. E isso é errado, não é? Isso depende, Tony, da legislação. Todo mundo, aliás, pode acontecer, que são as intercorrências, mas tem aqueles profissionais que constantemente, né? E daí a gente induz a gente a pensar que é uma terceirização do trabalho, que é assim, eu entro, né? Vamos supor, isso a gente vê muito e dá muito rolo. Sou do município de Porto Velho, sou contratado, sou estatutário. Vai ter plantão extra, beleza. Aí no dia do meu plantão extra, eu não vou, mas fulano vai. Aí você vai ver quem é o fulano que sempre vai para ele, é o sobrinho dele. Só que o sobrinho dele é recém-formado, o sobrinho dele está fazendo residência, e daí não pode aparecer o nome dele com vinculação, né, por causa da bolsa. Então tem todas essas questões por trás também. A gente não pode, né, ao qual está dizendo que você tem que atuar 40 horas semanais, e quando você vai realmente, de fato, verificar isso, a pessoa não atua nem 20 horas e acha que está certo, e acha que as pessoas têm que aceitar. O serviço público tem que aceitar a forma que ele atua. A forma que ele atua, ele pode atuar um serviço autônomo. Aí sim, né, eu tenho uma empresa, eu vou dizer como é que a banda toca na minha empresa, né? Mas no serviço público, não. E muitas vezes a gente percebe que o serviço público se torna um bico, né? Só que eles esquecem, quando eu digo, todos os trabalhadores da saúde, não é só médico, eles esquecem que quem está todo mês regularmente, né, te dando a manutenção é o serviço público. Faça sol, faça chuva, teu salário está sendo depositado. Então, é isso que talvez o trabalhador, né, mais especificamente do serviço público, concursado público e da área da saúde, tem essas inconsistências, né? E tem daí denúncia de tudo quanto é jeito, né? Tem denúncia de profissional que chega de madrugada no pronto atendimento, acha que não é adequado dormir ali, porque ele está de plantão, não é adequado dormir ali, vai dormir em casa. Tem profissionais que vão trabalhar, mas eu vou ficar aqui, eu tenho medo de ficar aqui, leva a esposa, leva o marido, mas que negócio é esse?
né? São essas coisas que o serviço público, quem atua e quem vai entrar no serviço público tem que ter isso com muita clareza, né? Eu estou entrando no serviço público, eu tenho normas e rotinas, eu tenho deveres a serem cumpridos. Não é porque eu sou estatutário que eu não tenha também a possibilidade de ter represálias, não, porque não é o nome adequado, que eu não vá ter denúncias, que eu não vá ter que responder processos administrativos. Tudo isso denota contra esse servidor, que pode ser médico, pode ser enfermeiro, pode ser biomédico, pode ser bioquímico, pode ser dentista, enfim, né, qualquer categoria. Então, isso que talvez cause, né, essa insatisfação do servidor público, né? Porque eu sempre digo, no serviço público você não pode, enquanto gestor, não pode e não deve ter um peso para 10 medidas. Se eu falo algo, por exemplo, para a Luana, enquanto servidora pública, eu não posso falar diferente para a Amabile. Eu tenho que ter o mesmo comportamento enquanto gestor. Isso eu não posso. Eu tenho que ter muito claro isso enquanto gestor e eu enquanto servidor, que eu não posso fazer isso. Ficou claro, gente? Sim, prof. Tá? O que mais que a gente pode estar falando, então, sobre esse trabalhador? Nós já vimos, então, né, os riscos dele, construção... Professora, e a questão da insalubridade que esse trabalhador, pelo menos da área de saúde, tem que ganhar por conta de estar exposto, né, a riscos que talvez outras áreas outros trabalhadores não estejam, né? Essas insalubridades, esses ganhos a mais, né? Eles são para todos os profissionais que atuam ali ou ele é mais assim, só um médico, enfermeiro e técnico ganha, mas tem o pessoal também que trabalha ali no hospital, na rede, vamos supor, da limpeza e tudo mais, eles também ganham igual ou não? Porque é um direito deles, né, professora? Que eles estão expostos ali tanto quanto os médicos e os outros profissionais. A questão da insalubridade, o servidor público da área da saúde, ele tem duas gratificações que devem ser inseridas ou não dentro do seu contra-cheque, né? Ou seu olerite, ou qualquer outro nome que se dê, tá? Que é justamente a questão da insalubridade e a questão da periculosidade. Em relação à insalubridade, no município de Porto Velho, nós temos uma legislação que ela varia de pagamento de 20% a 40% em cima do salário base. E se considera 40%, ou seja, o valor máximo de insalubridade, aquele servidor, né, o que nós temos de entendimento, deixa eu falar, é aquele servidor que está em unidades de saúde e que tem contato direto com o paciente, com o usuário, ok? Quem é aquela pessoa que é servidor da área da saúde ou profissional da área de saúde que tem direito, ou que deveria ter direito a 20%, que é o valor mínimo, que excepcionalmente tem contato com pacientes e usuários, entretanto está inserido no serviço público de saúde. São duas coisas, tá? Por exemplo, tem coisas na legislação que elas são lícitas, entretanto são imorais. Nós temos uma legislação hoje que fala sobre insalubridade no município que não nos dá essa percepção muito clara de quem tem direito a 20 e quem tem direito a 40. Por exemplo, eu atuo na sede, certo? Eu tenho contato direto, excepcionalmente, esporadicamente com pacientes? Tenho. Tenho contato excepcionalmente, esporadicamente com pessoas contaminadas? Tenho. Vamos supor, tem uma pessoa que atua lá no pronto atendimento. Eu tenho contato direto excepcionalmente? Não, eu tenho contato direto rotineiramente. Então, eu tenho direito a 40%. Só que a legislação, hoje, na prefeitura, ela não te dá isso de forma muito clara. E hoje está um tumulto muito grande em relação a isso.
Tem pessoas que estão na sede e que solicitaram um máximo de 40% de salubridade e que dizem que recebeu, tem até denúncias. E tem pessoas que estão lá, né, na área, por exemplo, um ACS, está lá na área, vai na casa do paciente, caminha por essas ruas, né, tem a possibilidade rotineiramente de encontrar um paciente, de encontrar um contaminante, né, e que não recebeu. Isso é certo? Aí eu pergunto para vocês. De forma alguma, professora. Entendeu? De forma Então, foi o alguma. que eu falei. Há coisas que são lícitas, entretanto, são imorais. Eu não posso pegar a legislação, eu, Angelita, tá? Meu CPF. Eu posso fazer uma solicitação pedindo 40% de insalubridade? Posso. Vou ganhar? Vou. Mas é lícito? É. Mas é moral? Não. Por quê? Porque eu não estou na linha de frente diretamente, rotineiramente com pacientes. Deu para entender, gente? Sim, prof. E eu fiz essa pergunta justamente porque a gente, às vezes eu vou no hospital, né, e tenho contato com o bloco cirúrgico e tudo mais, né, porque, enfim, né, para pegar a experiência. E eu sempre observo que tem esse pessoal da limpeza, tem esse pessoal que recolhe as coisas, né, e se expõe talvez até mais do que os profissionais que estão ali, né, na parte que é mais limpa e tal, né? Porque eles pegam os resíduos. Daí eu queria saber se eles ganhavam, se eles tinham direito, ou se eles ganhavam essas insalubridades Não. e tudo mais. No caso do pessoal do setor de limpeza, a limpeza, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, ela é terceirizada. Então, elas são regidas pela CLT. Então, a empresa deve se preocupar com essas questões, insalubridade e periculosidade. Tá? Não são pagos pela prefeitura e nem tampouco pelo governo do estado. É a empresa que deve lançar mão desse pagamento, ok? Ah, sim. Mas, professora, até o caso das pessoas que pegam os lençóis, né? Essas roupas que usam lá, roupa de cama, essas outras coisas assim, roupa das macas e tal, eles também são terceirizados? Não. Não, né? Isso o pessoal da limpeza é o quê? Varre o chão, passa pano, mesa, né? Faz a limpeza das paredes, do elevador, das escadas, isso é terceirizado, tá? As pessoas que geralmente tiram a rouparia de cama, né? Ou seja, organiza, né, a unidade do paciente, que a gente chama, são geralmente técnicos de enfermagem ou auxiliares de enfermagem, que é uma vinculação ou com a prefeitura ou com o governo do estado. Aí sim eles têm direito. Entendi, professor. Tá? Ficou claro, gente? Isso é para quem é estatutário. Ah, e plantão extra, a professora recebe? Não recebe. Tá? Ficou claro? Sim. Ok. O que mais que a gente pode estar falando? Dos deveres, né, dos trabalhadores, do comercial a senhora tinha falado. Trabalhar. Só tem esse dever. E pagar, né, os impostos, essas coisinhas chatas. Tô brincando, gente. Mas quase isso, né? Trabalhar. Os direitos, a gente já falou. Os deveres, na verdade, quando a gente faz um concurso público, tem lá no edital, tudo que você vai fazer e onde você vai estar lotado, né? Tudo que for além disso, só pode ser feito, pedido, solicitado, determinado, se houver uma determinação expressa do serviço público. Por exemplo, fiz um concurso público para atuar numa unidade que está no edital, está dito lá no edital, que é para eu atuar nas UPAs, tá? Na UPA Leste, na UPA Sul ou na UPA de Jaci. E daí, fui lá tomar minha posse, peguei meu papel, né, de posse, termo de posse, assinei, e daí eu vou me apresentar.
Quando eu for me apresentar lá na CEMUSA, aí a pessoa olha para mim e fala assim, não, você vai para o SAMU. Mas como assim eu vou para o SAMU? Está aqui no edital ao qual eu concorri, que esta vaga que eu estou ocupando é para a UPA, ou a UPA Sul, a UPA Leste ou a UPA de Jaci. Então, essa questão, ela só pode ser resolvida se houver um documento determinando que, por necessidade do serviço público, está sendo remanejado o profissional que até então foi aprovado para ser lotado em tal unidade, para atender uma necessidade da unidade tal. Ficou claro? Sim, prof. O serviço público, ele tem essa possibilidade de remanejar este trabalhador dependendo da necessidade dele, dependendo da necessidade do serviço. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu fiz o concurso para lá, ninguém me tira de lá. Tira. Se for comprovado e determinado que o serviço público precisa de você em tal local, você vai para tal local. Tá? Claro que tem situações e situações, né? Muitas vezes, por exemplo, no município, né, o último local que nós temos de serviço mais distante de Porto Velho é Nova Califórnia, né, do outro lado do Rio. A pessoa fez um concurso, digamos, para cá, para atender aqui na maternidade, digamos. E daí ele é remanejado lá para a extrema, sem que se tenha, né, uma justificativa plausível para a necessidade. Pode ser feito isso? Não pode. Por quê? Porque isso pode denotar perseguição, tá? E isso é passível de denúncia no Ministério Público e daí o gestor responde. Ficou claro, gente? Sim, prof. Tá. O que mais que a gente pode estar falando sobre isso? Falamos, então, dos deveres, né? O dever está, né, tá escrito bem claro no edital, né? E os direitos nós já falamos também, certo? Quando um trabalhador sofre um acidente, né, ou adoece, necessariamente deve ser emitido o que a gente chama de CAT, né? O que é CAT? Vocês já viram isso? É certificado do acidente de trabalho? Não, certificado não. Comunicação de acidente de Comunicação. trabalho. Comunicação de acidente de trabalho. Todos os ambientes, quer seja esse trabalhador público ou não, seletista, deve ser emitida a CAT? Sim, né? Com certeza. Entretanto, né, se a gente for buscar os dados, são dados muito pequenos, né? Quando a gente vê em relação a acidentes de trabalho. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo da CAT, dependendo do acidente de trabalho, são investigadas essas CATs, né? São investigadas em loco. E daí, muitas vezes, você acaba identificando, né, as más condições de equipamentos, a má condição de manutenção de equipamentos que levou ao acidente, né, a má condição de iluminação, a má condição de condicionamento de ar, que leva à possibilidade do adoecimento, e isso leva à multa das empresas, né? Então, tudo isso, muitas vezes, interfere no fortalecimento da vigilância da saúde do trabalhador, né? Justamente por quê? Porque as empresas têm interesse em que não sejam multadas ou tão pouco fechadas, né? Em detrimento a essas comunicações. E qualquer um pode fazer essa comunicação? Como é que é isso? Oi?
Qualquer um pode? Não sei, professora, Tem acho que ser que gestor da sim. unidade. Oi? Não ouvi. Tem que ser o gestor da unidade, não? O gestor não. É quem atende essa pessoa, né? Geralmente é o médico do trabalho, no caso de empresa. No caso de unidade de saúde, é o médico que atendeu esse trabalhador, né? Ou o recurso humano. Se por acaso eu fui, né, na empresa, sofri um acidente e não foi comunicada a CAT, né? Porque fica uma via para o trabalhador, necessariamente esse trabalhador ele pode ir ao sindicato e o sindicato também faz essa comunicação. Então, o médico pode comunicar, que é o mais ideal e o mais comum, né? A entidade sindical competente também pode fazer essa comunicação, tá? Ou ainda, se não acontecer nem por um, nem por outro, qualquer autoridade pública, né, pode comunicar esse acidente, ou seja, essa CAT. Ficou claro, gente? Sim. Ok? Então, a CAT é um instrumento importante dentro dessa possibilidade de ter a garantia dos direitos do trabalhador, do afastamento, da licença médica, né? Então, isso faz com que garanta este direito do trabalhador, ok? E nessa perspectiva, surge também o que a gente chama de RENAST. O que é RENAST? Vocês viram isso? Procuraram? RENAST é Rede Nacional Integral de Saúde do Trabalhador, né? Claro que, se a gente pensar, o trabalhador está inserido em todas as nossas redes, quer seja da rede de atenção primária, quer seja na rede de atenção de média e de alta complexidade. Entretanto, para se ficar mais claro, né, a questão do RENAST, foi estabelecido a implantação de alguns serviços muito específicos para essas pessoas que foram acometidas por estarem no seu trabalho, né? Que são os CERESTs, que são os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Esses centros de referências, então, eles têm a responsabilidade da manutenção da saúde desse trabalhador e entender quais são os fatores condicionantes e determinantes que levaram, né, ao adoecimento desse trabalhador, ou seja, a morbimortalidade que levou esse trabalhador à busca desse CEREST, né? Ele tem uma responsabilidade junto com a vigilância em saúde do trabalhador, que é promover e vigiar a saúde desse trabalhador, certo? Dentro do nosso estado, nós temos quantos CERESTs, vocês sabem? Ou já ouviram falar o que é CEREST? Eu não sei não. O CEREST é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, como eu disse, né? Que ele tem essa responsabilidade. Dentro do nosso estado, nós temos 3 CERESTs somente. Nós temos o CEREST de Vilhena, o CEREST de Cacoal e o CEREST que é estadual, entretanto atua em Porto Velho. Então vejam que são apenas 3 CERESTs. Os CERESTs, eles são implantados quando há uma população acima de 500 mil habitantes, tá? Ou a previsão acima de 500 mil habitantes. E daí, como eu disse, ele tem a responsabilidade justamente de integrar-se à vigilância do trabalhador, né? Promover ambientes e processos de trabalhos com dignidade, com estruturas, né? Adequados aos trabalhadores, fiscalizar juntamente com a vigilância e as demais outras vigilâncias esses ambientes e garantir a integralidade dessa atenção ao trabalhador, né? Então, ele que articula
todas essas políticas públicas dentro dos seus estados, dentro dos seus municípios, para que esse trabalhador seja efetivamente atendido. Pensando nisso, tem que se ter muito claro também alguns princípios da vigilância da saúde do trabalhador. Nós temos os princípios do SUS, lembram dos princípios do SUS? Quais seriam? Isso a gente vai estar sempre batendo até o 6º ano, vocês vão estar ouvindo isso. Quais seriam os princípios do SUS? Os ideológicos. Integralidade, equidade, Universalidade. Universalidade, o que mais? Hierarquização e Descentralização. Os organizacionais. Que é a organização da rede. hierarquização, Isso. Descentralização, participação da população. Isso, controle social, organização, isso, perfeito. E da mesma forma, os princípios, né, da vigilância e saúde do trabalhador, que devem se ater dentro do RENAST, dentro dos SERESTs, é justamente alguns que se mesclam ao SUS, aos princípios ideológicos e organizacionais do SUS. Quais seriam? Universalidade, integralidade das ações, porque deve haver a integralidade, né, da rede, né? Não pode se ter uma rede à parte, tem que haver a integralidade dessas ações dentro da rede. A plurinstitucionalidade, lembra que a gente falou que a saúde do trabalhador, ela está imersa tanto na vigilância epidemiológica, tanto na vigilância ambiental, quanto na vigilância sanitária. Então, em todos os cenários, esse trabalhador está posto. Sendo assim, há que se haver essa preocupação com esse princípio também norteador da vigilância de saúde do trabalhador, que é a plurinstitucionalidade, certo? Há que se haver também o controle social, né? O controle social, ele perpassa pelos conselhos municipais de saúde, pelos conselhos nacionais de saúde, pelos conselhos estaduais de saúde, onde se tem cadeiras cativas de trabalhadores de saúde. Lembram disso? Quem faz parte dos conselhos municipais de saúde? Vocês lembram? Quem faz parte das cadeiras do Conselho Municipal de Saúde? Vamos lá? professora, prestadores de serviço, né? Tipo assim, local lá. Isso. E aí vai ser feito tipo uma reunião, né? Plenária para poder decidir também quem vai ser o presidente. E também Mas tem a quem participação da população. Quem compõe? Quem compõe o Conselho Municipal de Saúde, né, como você bem disse, representantes, né, dos prestadores de serviço, representante dos usuários de serviço e representante dos trabalhadores de saúde. Então, esses 3 segmentos são segmentos que realmente são a base dos conselhos, municipal de saúde, estadual de saúde e nacional de saúde. Então, por isso, o social é tão... Oi? Não tem também da comunidade científica, que no caso são as faculdades? Sim, mas daí as faculdades, elas entram como prestadores de serviço. Por exemplo, a Universidade Federal de Rondônia, ela faz parte dentro do Conselho Municipal de Saúde, é um prestador de serviço. Ficou claro, gente? Entendi. Entendeu? Por exemplo, os hospitais, né, são prestadores de serviço, né? Que mais? Vamos ver outro. Corém, CRM, são o quê? São trabalhadores de saúde, né? E usuários pode ser a comunidade em geral, associações de bairros, associação de moradores, né? Ficou claro, gente, a diferença? Sim, professora. Aí todos esses, cada um tem seu representante, né? Isso, cada um tem seu representante, né? Corém tem seu representante, CRM, Sindicato Médico, Conselho Federal não, Conselho Regional de Fisioterapia, de Fonoaudiologia, que mais?
Universidade Federal como prestador de serviço, hospitais particulares, hospitais públicos, hospitais beneficentes, hospitais filantrópicos fazem parte também do prestador de serviço. Que mais? E aí vem os usuários do SUS, que são todos, né? Podem ser indicados pelas associações, associação de moradores, associação de igrejas, como é que chama? Aquelas associações de pacientes nefrológicos, né? Pacientes com transtorno mental. Então, esses são os usuários do SUS. Ficou claro, gente? De um lado, claro, dentro do conselho, tem todos esses 3 segmentos importantes que fazem a base dos conselhos, e do outro lado tem toda a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde ou Secretaria de Estado da Saúde, né? Por quê? Porque tanto o Conselho Municipal quanto o Conselho Estadual de Saúde são órgãos fiscalizadores da política pública, né? Não são deliberadores, tá? Ficou claro? Sim, prof. Tá. Então, continuando. Outro princípio... Oi? Outro princípio importante da vigilância em saúde do trabalhador é justamente a hierarquização e a descentralização que vocês bem falaram, né? Então, a universalidade, a hierarquização e a descentralização, que são 3 pontos importantes na organização da rede, elas são norteadas primeiramente pela atenção primária, ou seja, esse nosso trabalhador que está lá na unidade, lá no território, necessariamente, quando acontece alguma coisa, ele vai procurar primeiro a unidade básica de saúde, ou estratégia de saúde da família, que, quando identificar, né, se há ou não realmente um acidente de trabalho, deverá ser notificado, aliás, deverá ser comunicado por meio da CAT, né, ou pelo médico, ou pelo recurso humano, se for no caso empresa, né, ou ainda por alguma autoridade pública dentro da unidade de saúde, tá? Então, necessariamente, deve-se ter também essa organização dos serviços, da rede, né? Eu atendo essa pessoa na atenção primária e encaminho essa pessoa para onde, né? Ou regulo essa pessoa para onde? Vai ser encaminhada para o João Paulo? Vai ser encaminhada para a UPA? Vai ser encaminhada para uma policlínica? Vai ser encaminhada para o Rafael Vaz Silva fazer um exame, fazer um raio-x? Para onde eu regulo essa pessoa dentro da rede? Então, isso é a hierarquização e a descentralização da rede. Outro ponto importante que a gente tem que observar também em relação ao princípio da vigilância é justamente a interdisciplinariedade, né? Se nós estamos falando que esse trabalhador está posto num cenário onde a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica e a vigilância ambiental estão intimamente ligadas com esse trabalhador, é necessário que haja uma interdisciplinariedade no sentido de que todos os saberes de todas essas vigilâncias comungam a mesma preocupação, que é com vista à saúde deste trabalhador, quer seja ele público, quer seja ele privado, quer seja ele autônomo, quer seja ele aquele que não é autônomo, aquele que não é como direi, privado, particular, ou ainda aquele que não recolhe nenhum imposto, né? De forma direta, por exemplo, um pipoqueiro. Ele não recolhe imposto de nenhuma forma. Então, esse pipoqueiro, digamos, não desmerecendo, ele tem que ser visto com todas essas possibilidades de cenários ao qual ele está inserido. Não é porque ele é um pipoqueiro que ele não recolhe, digamos, seus impostos, né, normalmente de forma direta, que ele não vai ter a mesma assistência dentro da rede de saúde pública, certo? Um ponto importante, um ponto que é um diferencial na saúde do trabalhador, na vigilância de saúde do trabalhador, é a questão da pesquisa e intervenção. Por que da pesquisa e intervenção? O que vocês acham? Por que é importante essa diretriz ou esse princípio dentro do vigiar desse trabalhador? Porque daí, professora, a gente vai estar sempre atualizado no que diz respeito aos riscos que ele pode estar sendo acometido. Eu acho que é isso.
além de estarmos atualizados nos riscos que eles podem ser acometidos, é preciso que a gente perceba que a pesquisa, a partir do momento que a pesquisa ela traga para nós evidências suficientes para que a gente possa tomar atitudes, fomentar planos de aplicação e de intervenção, né, no sentido de valorizar e preservar a vida desse trabalhador. Então, a pesquisa ela é importante, pesquisa e intervenção, justamente para que a possibilidade, a probabilidade dos acometimentos e dos agravos sejam ou diminuídos ou até mesmo sanados com vista justamente à manutenção da saúde desse trabalhador. E o caráter transformador, ele vem como consequência mesmo dessa pesquisa e intervenção, que é justamente a partir do momento em que você identifica que você faz um levantamento por evidências, né, que corroboram justamente para que aquele ambiente ou aquele cenário seja modificado, deve-se ter um caráter transformador, ou seja, a mudança ela deve ocorrer não somente no olhar de quem é o empregador, mas também do empregado em relação à sua própria saúde, porque ele é um co-responsável pela saúde, pela promoção da sua saúde e pela prevenção da sua doença. Então, é preciso que fique bem claro isso, tanto para a gestão quanto para esse nosso trabalhador. Ficou claro, gente, até aqui? Sim, prof. E diante disso, nós temos o que a gente chama, né, quando a gente fala de pesquisa, de evidências, né, quando a gente fala de caráter intervencionista, no sentido de promover essa saúde, de prevenir essa doença, a gente tem o que a gente chama de mapeamento de riscos. Lembra que nós vimos o que é risco ergonômico, o que é risco químico, o que é risco biológico, né? E assim por diante. O trabalhador, ele está vulnerável a todos esses riscos, dependendo, claro, da sua área de atuação. Alguns vão ter todos esses riscos, alguns vão ter alguns riscos e outros vão ter poucos riscos. Mas todos nós estamos vulneráveis a algum tipo de risco. Sendo assim, o mapeamento de risco ele é necessário dentro de um serviço, quer seja ele público ou privado, né, para justamente esse trabalhador ter a responsabilização das suas ações. Porque o trabalhador também é um ser que multiplica esse saber. Então, é preciso que esse mapeamento ele aconteça de uma forma que esses processos produtivos possam ser seguros, né, tanto para o trabalhador quanto para quem o emprega, né, na questão legal, né, e que essas medidas de intervenção, elas possam acontecer com a participação desses trabalhadores. Não adianta, por exemplo, nós mapearmos todos os riscos de um determinado setor se não há preocupação desse trabalhador em estar inserido nesse processo de mudança. É necessário que esse trabalhador entenda o porquê, entenda a importância desse tipo de mapeamento para que ele esteja inserido neste processo. Ele precisa se sentir copartícipe deste processo de mapeamento de riscos. Ficou claro o que é um mapa de riscos? Olá. Professora, isso conversa muito com o contexto atual também, porque pensa aí nos profissionais da saúde, né? Muitos EPIs, muitos EPCs, as pessoas deixavam de usar exatamente por não ter consciência dos riscos que eles poderiam estar expostos, mesmo todo mundo falando sobre os riscos, mesmo eles sendo medidas, né? E aí agora a gente vê a volta, né? Exatamente. Eu me lembro quando começou a pandemia, né? Que estava aquela confusão, e queriam N95, e queria máscara com dupla face, tripla face, era aquela confusão, não sei o quê. Aí teve um determinado momento que o Ministério Público mandou um documento para nós, na CEMUSA, né, dizendo que necessariamente a gente tinha que treinar os nossos profissionais em paramentação e desparamentação. Ok, também entendo que deve ser treinado. Entretanto, a biossegurança ela faz parte da grade curricular de qualquer curso da área da saúde. Vocês não tiveram biossegurança? Vão ter? Não sei. Tiveram? Disciplina que fala... Oi? A gente tem prática de enfermagem, professora.
Prática de entendi, desculpa. em prática de enfermagem e técnica Pronto. cirúrgica, a gente está vendo a maneira correta de usar. Então, pronto. É a biossegurança, né? Nos seus vários aspectos, nas suas várias leituras, mas vocês têm. Vocês, a enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, todos da área da saúde têm. O que não se tem, mesmo com treinamento, mesmo com empoderamento e mesmo com as disciplinas que são pré-requisitos para as demais, a garantia que esta pessoa vai utilizar corretamente, porque é uma mudança de hábito, é uma mudança que perpassa a questão apenas do treinar. É preciso que essa pessoa exercite. E esse exercício, ele ficou muitos anos muito acomodado. Então, a gente fez um documento nesse sentido. Primeiro, né, retornar, fazer com que essas pessoas entendam que essa disciplina ela é fundamental para quem é da área da saúde. Segundo, fazer com que essas pessoas tenham a responsabilidade e a consciência de que, quando ela utiliza um equipamento de biossegurança, ela está se precavendo, né, que é um termo de precaução que se utiliza muito para o trabalhador, mas também ela está prevenindo a doença no outro. Então, é preciso que esse trabalhador, esse futuro trabalhador também entenda dessa forma. E que, por exemplo, nós sempre tivemos, né, por exemplo, tuberculose. Todo mundo atendia todo mundo sem equipamento de proteção. Sempre tivemos meningite bacteriana, viral. Sempre atendíamos sem equipamento, né? Porque agora, justamente agora, todo mundo, né? E aí a gente se inclui nessa história também, né? De achar, né, que é o culpado de eu ter me contaminado necessariamente, é do serviço público. Onde está a minha parte que eu não fiz? Tem uma partezinha aí que eu não fiz, então. Se eu tenho equipamento, sempre tive luva, sempre tive máscara, sempre tive touca, sempre tive óculos na unidade, por que eu não utilizava? Então, isso fica muito claro nesse momento, como quem falou anteriormente, não lembro, foi o Sal, né, da questão atual, né, da questão desse mapeamento de riscos. É preciso que esse trabalhador entenda onde ele está posto e quanto ele é vulnerável a esses riscos dentro das unidades de saúde. Da mesma forma, quando se vai montar um serviço, é preciso que a gente entenda como mapear esses riscos. Eu tenho um risco biológico, esse risco biológico, que é um laboratório, eu posso colocá-lo, por exemplo, ao lado de uma sala de vacinação? Posso ou não posso? Não, não posso. Um horário de coleta de preventivo, digamos, uma coleta de preventivo. Eu posso, no mesmo horário, fazer uma coleta de preventivo, no mesmo ambiente que eu vou fazer uma consulta de uma gestante de alto risco? Então, esse mapeamento, é preciso que fique bem claro que esse mapeamento de risco tanto é para o trabalhador e tanto é para quem vai se utilizar do ambiente. Ficou claro, gente? Sim, prof. Sim, professora. Professora, tá mudo. Perdão. E daí nós vamos, né, já encerrando a nossa aula de hoje, com a responsabilidade de termos uma atividade para a semana que vem. E vocês vão iniciar agora. Vocês continuam com os mesmos grupos de estudo? Como é que está isso? Eu não sei se foi repassado para a senhora, mas os nossos grupos de sênior estão sendo gerais, professora. Então, alteraram alguns grupos. Mas vocês têm grupos? Sim, senhora. Sim, prof. Tá ótimo. Né? Então, eu vou fazer uma atividade, vou colocar uma atividade lá na atividades de vocês do Classroom, onde vocês vão fazer,
tá? Vão elaborar um mapa de risco. Então, vocês necessariamente vão ter que fazer uma leitura prévia do que são riscos, né? O que é um risco ergonômico, o que é um risco biológico, o que é um risco químico, né? Para que possam fazer esse mapeamento de riscos, tá? E daí, acho que são 5 mapeamentos de risco. De uma policlínica, de um hospital de grande porte, de uma UPA, de uma unidade básica de saúde e... esqueci, falta um. Então, vocês vão se reunir nos grupos, né, virtualmente, claro, e vão montar este mapa, né? Então, vocês vão fazer uma leitura prévia do que são riscos e como fazer o mapeamento de riscos para cada unidade. E aí vão fazer um croquis, né? Pode ser à mão, pode ser no computador, quem tem mais habilidade. E na semana que vem, cada grupo vai apresentar isso em 15 minutos, né? Por que fez aquele mapeamento? Que é para atender tal unidade de saúde, que tem o objetivo dessa unidade de saúde, atender isso, 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 por isso que são esses riscos. Ficou claro, gente? Professora, aí o mapeamento Fica. vai ser para todas essas unidades de saúde. Então, cada grupo vai ficar responsável por fazer 5 mapas, digamos assim. Não? Uma unidade, isso. Vamos supor que tem um grupo aqui da Luana. Então, o grupo da Luana, vocês vão conversar aí, o grupo da Luana ficou responsável por fazer um mapeamento de risco de uma policlínica. Então, o grupo dela vai fazer só da policlínica. O grupo da Amable, né? O grupo da Amable tem a Ingrid, tem o Pedro, tem a Letícia, tem não sei quem, não sei quem. O grupo da Amable vai fazer um mapeamento de risco de uma unidade básica de saúde. Então, o que tem naquele mapeamento? O que a unidade atende? Isso, gente, são suposições, tá? Qual a característica de uma policlínica? Policlínica atende múltiplas especialidades médicas. Então, ele tem um mapeamento de risco assim, assim, assim. Ficou claro? Então, vai ser uma unidade por grupo, professora. Isso, uma unidade perfeito. por grupo, tá? E daí, na semana que vem, a gente entra, né, no Zoom, como sempre, às 8 horas, e daí cada grupo, vamos supor, que a Ana Roberta seja responsável pela apresentação. Essa apresentação pode ser em slide, essa apresentação pode ser uma cartolina que daí vocês desenharam, enfim, do jeito que vocês acharem por bem apresentar. Ficou claro, gente? Perfeito, prof. Aí a senhora vai botar lá no Classroom, assim, os tópicos e vai sortear cada unidade para cada grupo? Ou vai colocar em ordem lá e cada grupo segue a ordem dos tópicos? Eu acho que vocês podem seguir a ordem, porque eu não tenho mais... Perfeito, melhor ainda, né, o grupo de vocês, eu não conheço mais o grupo de vocês, né? Sim, eu tenho sim. lá no início do ano, mas agora eu já não sei mais. Ok. São 5 grupos, se eu não me engano agora. O 6º grupo não tem mais. É? Então, acho que é isso mesmo. Eu vou colocar 5 temas, salvo engano. Confirma aí, gente, porque eu não tenho certeza, É isso mesmo, 5 grupos. Então, isso. Perfeito. Então, eu vou voltar agora lá para o Classroom 1. Vou colocar a atividade, vocês acessam. Já começam a se organizar aí, porque são 9h34, dá tempo de ainda se organizarem, né? Como é que vocês vão fazer, como é que não vai fazer. E daí, na semana que vem, tem esse seminário. Ok? Professora. Oi. Vai ter a entrega das questões norteadoras? É porque as questões norteadoras, Letícia, a gente, pelo menos, não sei se você percebeu, eu vou seguindo e a gente vai conversando e a gente vai discutindo. Sim. E daí eu vou ticando o que a gente já conversou. Entendeu? Tá, então não vai precisar entregar. Não, entregar na verdade, as perguntas norteadoras que a gente chama de memoriais, né? Uhum. Por exemplo, a gente fez o exercício da semana passada, não foi? Sim. Aquilo ali é uma forma de ser uma memória, porque você tem que estudar, você tem que buscar, não tem? Teve ali sobre CAT, teve ali sobre vigilância em saúde, teve sobre legislação, não teve exercício assim? Sim, no caso, prof, da semana passada, eu não fiz. Ainda posso entregar? Não. Por que você não fez, Letícia? Desculpa. Eu não assisti a aula, desculpa, não tava com internet. Oh, meu Deus. Então, aí precisa fazer esse mapeamento de risco bem bonitinho para
conseguir pelo menos uma notinha aí, né? Porque tudo é movido por nota, infelizmente. Sim. Tá certo? Combinado, gente? Tá bom, obrigada, prof. Então tá. Professora, mas vai ter que entregar as memórias ou não? Não entendi. Não. Esse bimestre Ai, não. professora, Por quê? obrigado. Que legal. Porque às vezes minha mão fica quase. Nossa, professora, eu ralo para poder escrever, hein? Eu sei. Fica tudo torto, hein? Você escreve ipsilitre, que eu falo. Assim, por exemplo, nós não fizemos os exercícios semana passada? Não foi? Então, ele acaba substituindo as memórias. Nós não vamos ter o seminário da semana que vem, a apresentação também? Acaba substituindo as memórias. Porque a discussão e a abertura de caso e as presenças, isso não substitui, porque a gente está aqui, certo? Mas o produto que seria as memórias, elas vão ser substituídas nesse bimestre pela apresentação da semana que vem e pelo exercício da semana passada. Ficou claro, gente? Perfeito, prof. Obrigada. Obrigada. Tá bom? Então, finalizando agora, vamos voltar lá para o Class 1, tá? Que eu vou postar lá, tá bom? E Tá. não ficou claro, entra em contato, manda o WhatsApp. Professora, eu não estou entendendo como é que faz isso, que a gente vai se comunicando, tá bom? Professora, Tá, vamos fazer a nossa chamadinha. Oi, quem está falando? eu tenho uma dúvida. Todos os integrantes do grupo têm que apresentar? Não. Vocês vão definir pelo menos 2 integrantes. Mas os integrantes, eles têm que, palpitar. Tem que, não pode ser peso morto. Daquele que você carrega do início ao fim da faculdade. Não pode. Né? Se tem você e mais 3, 4, esses 3, 4 tem que se apresentar. Tem que falar ao menos uma vírgula. Né? Uhum. O que acontece? Você constrói material, você fala, você discute, você defende o grupo. Ué, esse povo é todo passivo, só recebe, não dá certo, né? É injusto com você. Certo? Gente? Sim, prof, beleza. Obrigada. Então vamos ver quem está aqui. Ana Roberta, Luiz Cristóvão. Presente. Eu, professora, presente também. Ana. Gabriel. Presente, professora. Presente. Deixa eu ver quem mais. Davi. Presente, professora. Quem mais? Felipe Toledo. Presente. Tereza. Cadê Tereza? Dormiu? Não. Tá quase, né? Tá desanimado. Saulo. Oi. Luane. Presente, professora. Vitor. Presente. Juliane. Aqui, professora. Que isso, Juliane? Amabile, tá aí? É a internet da Juliane. Tá travando. Jéssica. Aqui. Ana Liz. Presente. Carolina Leite. Presente. Bruna. Presente. Pedro. Presente, professora. Ixi, Pedro estava quieta, hein? Tava só prestando atenção hoje, professor. Eu vi. Flávia. Presente. Tainara. Presente. José Henrique. Presente, professora. Felipe Bacelar. Presente, professora. Amanda. Presente, prof. Acho que só. Tem alguém que eu não chamei? Eu não me chamou, professor. Chamou, professor? Iago? também não. Iago? Também não. Iago e a Tailine. Tailine, eu coloquei o nome aqui e não chamei. Desculpa, Tailine. Professora, eu. Tudo bem. Oi. Quem? Eu também quem?
Letícia Toledo. Letícia. Ah, eu coloquei a Teles, né? Thalia também. Teles. Thalia. Ingrid também, professora. Ingrid. Só? E o Michael? E o Michael? Deixa eu ver, então. Vou refazer aqui minha chamada. Luane, Letícia Teles, Ana Roberta, Luiz Cristóvão, Thalia, Luana, Gabriel, Davi, Felipe Toledo, Tereza, Vinícius, Saulo, Tuane, Vitor, Juliane, Tailene, Amabile, Jéssica, Annalise, Caroline, Bruna, Pedro, José Henrique, Ana Flávia, Tainara, Felipe Bacelar, Amanda, Iago, Tailine, né? Letícia Teles, Thalia, Ingrid e Michael. Ok? Prof, eu acho que ficou meu nome 2 vezes e o da Toledo não. Letícia Teles. E Letícia Toledo. Foi? Foi mesmo, coloquei Teles 2 vezes, tem razão. Ok? Mais alguém? Não? Então tá, vamos lá para a sala para gente, que eu vou postar lá agora, tá bom? Ok? Ok. Então tá. Ok, então, indo para a sala, tá? Beijos. Tá, obrigada, prof. Beijo. Tchau, prof. Obrigada. Tchau. Boa semana para todos.